É, Antes de mais nada, eu queria agradecer, Kiko, o seu aceite em participar. Queria de novo parabenizar a iniciativa dos alunos e do laboratório dessas lives, né? A Thaís e eu estamos muito contentes com as falas dos alunos, né? Até agora eu acho que foi bem interessante para esse momento fazer essas relações com a pandemia, né? Então já agradeço de antemão. Apresentar o Kiko, quem não conhece, né? Kiko Francisco, Francisco Roberto Sanches Cavalheiro, né? O Kiko acabou de Uhum. defender o mestrado dele em Psicologia Organizacional do Trabalho, aqui no laboratório comigo. E o tema de estudo dele foi justamente clima organizacional e intenção de rotatividade. Então, a gente achou interessante fazer um link entre a pandemia, o que a gente está vivendo, e o clima organizacional, e aí depois, mais especificamente, o clima de segurança no trabalho, né, Kiko, que a gente achou Uhum. relevante trabalhar agora. Então, o Kiko é mestre, além disso, ele é analista, psicólogo, analista de recursos humanos da Urufino Indústria. Uhum. Então, Kiko, seja bem-vindo. E fica à Uhum. vontade. A gente, ao longo da sua fala, eu vou ver aqui as perguntas, pessoal, que vocês tiverem. Vocês podem ir colocando que eu vou fazendo aqui uma conversa com o Kiko, né? Vou deixar ele tranquilo para a fala dele, né, Kiko? Então a gente combinou mais ou menos de 20 a 30 minutos, tá? Uhum. Fica então à vontade. Tá bom, Marina, obrigado. Né, também agradeço o LabPot, acho que foi uma iniciativa muito boa mesmo desse momento de pandemia, né, a gente fazer essas lives semanais e trazer alguns temas de interesse que são importantes aí para não só para a comunidade científica, né, Marina, mas também para as Uhum. pessoas, a população geral, né, as empresas, as organizações, os trabalhadores autônomos, enfim. Né? Então, o meu tema de mestrado foi focado em clima e é por isso que hoje eu vou trazer esse tema aqui para a gente discutir um pouquinho, né? Como que a pandemia pode estar impactando o clima organizacional e a saúde dos colaboradores. Né? Nesse momento assim de pandemia, a gente fica todo mundo mais ansioso, mais preocupado, né? E imagina o pessoal aí que está trabalhando. Então, a gente tem aí uma preocupação com os trabalhadores de uma forma geral, né? Principalmente aqueles que estão em serviços essenciais, né? Que são aqueles serviços que não podem parar por conta de quarentena, por conta de lockdown, né? Então, são hospitais, farmácias, são serviços de entrega, de deliveries, enfim. Então, são pessoas que continuam aí na ativa e também aqueles profissionais, aqueles trabalhadores que por motivos socioeconômicos, né, eles precisam continuar trabalhando. Então é um tema muito relevante para a gente pensar nesses riscos, né, desses impactos que a pandemia pode causar no mundo do trabalho, né? Bom, essas pessoas que estão aí trabalhando, eu inclusive, né, nós, muitos de nós, a gente realmente está mais suscetível aos riscos de exposição a esse novo coronavírus, que já nem é mais tão novo assim, né? Já está aí um tempo aí. E acho que as coisas, né, pelo que eu estou acompanhando as notícias, tem uma tendência aí de começar a voltar, né, aos poucos, de uma forma mais faseada, uma quarentena mais consciente, né, mais inteligente, acho que o governador aqui de São Paulo utilizou. Então, eles estão com planejamento de uma retomada aí faseada de alguns serviços, e claro que os critérios de cuidado das pessoas precisam até ser mais intensificados, né? Então a gente já estava tendo um contato, as empresas já estavam tendo um contato, não, um cuidado, né, com as pessoas nesse momento, né? Já estão com uma atenção especial. Agora a gente vai ter que até dar uma redobradinha aí. Então, assim, as pessoas que estão no trabalho, né, hoje tem esses riscos não só biológicos, né, de contaminação mesmo, de passar de repente, né, disseminar esse vírus. Então, traz também questões focadas em saúde mental. Então, além dessas questões biológicas, traz questões, né, riscos focados em ergonomia, em sintomas psicológicos como medo,
como ansiedade, né, como sintomas até depressivos ou de isolamento, né, tanto de profissionais dos diversos segmentos, né, as pessoas que estão aí na linha de frente, os profissionais de saúde, têm isso até de uma forma mais intensificada, né, o medo de passar para algum parente, alguém que está no grupo de risco. Então, essas questões de saúde mental, esses riscos de saúde mental também são um pouco mais acentuados. Até quem já tinha questões, né, de saúde mental prévias, então isso também pode dar até uma piorada, uma acentuada. Então, a gente tem que ter uma atenção muito especial a esses grupos mais vulneráveis, né? Bom, pensando nesses riscos, né, ocupacionais que as pessoas podem estar enfrentando aí no cotidiano, né, nesse cenário de Covid, de pandemia, então a percepção dos funcionários sobre esses riscos, né, de exposição durante o trabalho, eles acabam com certeza influenciando o desempenho deles. Então as percepções que as pessoas desenvolvem em relação a essa exposição, né, o quanto eles estão seguros ou não no trabalho, isso com certeza pode impactar o desempenho deles, inclusive o desempenho de segurança, né? E quando a gente fala de percepção, a gente na realidade está falando de clima organizacional, né? O clima organizacional, o conceito de clima, diz respeito justamente às percepções que os colaboradores, né, compartilham entre si em relação a diversos aspectos do contexto organizacional. Então, procedimentos, políticas, práticas organizacionais, né, como que as pessoas percebem isso vai impactar o desempenho deles, né, das pessoas, a atuação no contexto de trabalho. Os estudos, né, iniciais de clima lá, bem antigamente, mas na década de 30, na década de 40, quando começou, eles tratavam do clima de uma forma mais global, mais abrangente. Até hoje a gente ainda trata dessa forma, né, uma medida bastante utilizada pelas empresas. Então, é uma forma de buscar, de uma forma mais genérica, vamos pensar assim, né, analisar essas percepções. Então, esse clima global ele tem esse objetivo de avaliar as percepções dessas pessoas de uma forma mais holística, mais ampla e até um pouco mais difusa. Né? Com o passar dos anos, os autores começaram a distinguir inúmeros climas, né? Então, Schneider, lá em 75, ele diz que a gente não tem um único tipo de clima, mas a gente tem vários tipos de climas. Né, tantos quanto existem percepções, procedimentos, políticas dentro da própria empresa. Então, essa mudança de conceito traz pontos positivos tanto para a pesquisa, né, traz implicações teóricas importantes, quanto para a prática mesmo, né, implicações práticas para as organizações, para os profissionais e para os gestores. Como implicações assim teóricas, é importante a gente notar que quando a gente traz um aspecto específico do clima, né, quando a gente trata o clima como uma característica mais focada, né, que o Schneider ele fala, o clima é sempre o clima de algo. Né? Então, por isso que a gente estava falando aí na sua introdução, né, o clima de segurança, né, Uhum. o clima de suporte. Então, são percepções mais focadas, mais específicas e mais concentradas em aspectos particulares do contexto de trabalho. Quando a gente começa a olhar essas características mais particulares, né, concentrar esse olhar nessas percepções menos difusas e mais focadas, a gente começa a ter um construto operacionalmente falando, né, um conceito operacional mais delimitado, e isso permite com que as pesquisas, né, elas sejam até mais metodologicamente eficazes, dependendo do que a gente quer mensurar, né, dependendo de quais são as variáveis antecedentes, as variáveis mediadoras, moderadoras e consequentes. Então ele traz uma riqueza muito maior e uma profundidade na nossa análise em relação às variáveis organizacionais. Em relação a aspectos práticos, também a gente consegue trazer ações mais focalizadas também, né, mais específicas. Então, um exemplo disso que é o que você comentou, que dentro das grandes possibilidades de espectro de clima, né, tem o clima de segurança, que é um dos que está sendo mais impactado
nesse momento de pandemia. Então, o que as pessoas estão buscando? Estão buscando proteção, estão buscando segurança. Então, trazer o clima de segurança e saúde do trabalhador, né, em análise, tanto nas organizações quanto nas pesquisas científicas, nesse momento de pandemia, é fundamental para a gente identificar realmente medidas, né, protetivas e de prevenção à saúde mental dos trabalhadores. Então, esse clima de segurança, né, ele diz respeito, pegando o mesmo conceito aí de clima, né, é o conceito de percepções compartilhadas pelos colaboradores em relação a políticas e práticas, né, da empresa. O clima de segurança ele é focado nessas percepções relacionadas às práticas de segurança do trabalho. Então, vai desde, né, diversas dimensões a gente pode colocar aí, desde o comprometimento dos gestores em relação à segurança, desde o próprio ambiente de trabalho, se é um ambiente seguro, né, fornece os equipamentos necessários. Então, a gente promove, né, as empresas promovendo essas ações mais efetivas, né, de segurança, que vai desde comportamentos, né, de comprometimento, quanto a fornecimento de equipamentos, EPIs, para as pessoas se protegerem, né, os profissionais de saúde, né, as pessoas que estão aí na ativa, ou até mesmo as pessoas que trabalham em multidões, né, então tem que tomar muito cuidado com isso. A OMS ela trouxe diversas orientações para os profissionais e para as empresas como um todo, né? Então, é importante que as organizações, de uma forma geral, pensem nesses aspectos da segurança e da saúde do trabalhador, né? E promovam isso para tentar alavancar esse clima de segurança, que é um preditor, né, do desempenho de segurança das pessoas, inclusive do bem-estar psicológico. Então, é muito importante que as organizações tenham esse foco, né, nesse momento de pandemia. E, para além disso, o suporte social ele também aparece como um fator importante para a gente proteger, né, a saúde ocupacional aí dos nossos trabalhadores. É um fator protetivo, né? O suporte social ele fica especado, ele fica nesse tripé, né? Que é o tripé do suporte emocional, o suporte informativo e o suporte instrumental. O que que isso quer dizer? O suporte social o apoio da organização, né, da sociedade, ali, da organização naquele contexto, em relação aos desafios que os trabalhadores vivenciam no cotidiano, né? Então, é o apoio da organização em relação ao trabalho dos profissionais. E ele se dá, então, por meio dessas três formas, né? O suporte emocional, o suporte afetivo, que tem a ver com o cuidado, com a confiança, né? Com a empatia da organização para com os colaboradores. E aí, acho que isso entra aí, né, nesse momento até para quem tem filhos, né, que você estava comentando aí, você e outras pessoas que estão com crianças em casa, eu acho que o suporte afetivo nesse momento, ele aparece como uma variável muito importante. Então, acho que é importante as organizações entenderem que as pessoas que estão em teletrabalho, por exemplo, estão numa situação bastante peculiar, né? Porque algumas pessoas que estão com crianças pequenas em casa tem que também, além de dividir a atenção para o trabalho, né, para a vida profissional, entre aspas, também tem que cuidar das crianças e pequenas, né, que estão em fase escolar, enfim, e que estão lá em casa precisando de cuidados. Além do suporte emocional, né, como eu comentei, tem o suporte instrumental. Então é importante que a empresa ofereça toda a ajuda material para a realização do trabalho. Então, desde fornecer os equipamentos, né? Então, o pessoal que está de home office, oferecer os computador necessário, né? Acesso à rede, acesso à internet, enfim, todo o suporte de infraestrutura, né? Quanto para o pessoal que está realmente dentro das organizações, então álcool em gel, né, as máscaras, equipamentos de proteção individual, enfim, de uma forma geral.
E também o suporte informativo. A gente também é bombardeado aí por diversas informações sobre a pandemia, sobre, né, o que vai acontecer, como que vai ser esse tal do novo normal, que já está aí na boca do povo, né? Todo mundo falando, ah, como que vai ser esse novo normal? Então, trazer esse suporte informativo do que está acontecendo na empresa, né, com clareza em relação às decisões. Então a gente tem visto muitas MPs, né, muitas medidas provisórias sendo divulgadas aí a cada semana, a cada mês, e as organizações precisam trazer com clareza e transparência para os colaboradores em relação às decisões que vão sendo tomadas, porque isso também pode impactar nessa insegurança, nessa instabilidade e, consequentemente, no clima também da organização, né? E aí, Kiko, as pesquisas, né, já mostram que esses dois fatores, né, o clima de segurança e o clima de suporte já são fatores protetivos, né? Então isso a gente pode tentar linkar com o que a gente está vivendo agora e usar esses dados, né, que já apontam que quando eles são trabalhados, né, tende a Uhum. ter uma diminuição do estresse, né? Isso também encontrou, né, na sua revisão. Isso, exatamente, né? Tem o próprio Gilmonte, né, que a gente utiliza ele como uma referência, ele traz esse estudo em relação às percepções do suporte social, como ele pode influenciar também nessa questão da vulnerabilidade da síndrome do burnout, que é uma coisa que você estuda bastante, né, Marina? Acho que você é bem expert. Então, trabalhar essas percepções, essas ações em relação ao suporte social e ao clima de segurança, com certeza, são fatores protetivos da saúde ocupacional dos colaboradores, né? Então, é importante que as organizações tomem essa ciência disso, né, e continuem com essas práticas que já tinham antes, né, e agora precisa cada vez mais estar intensificando, né. Tem alguma dúvida aí, Marina, por enquanto? Ainda não. Ainda, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, comentários, vão mandando por Uhum, aqui que a gente vai. uhum. Ô, Vai Kiko, e outra conversando. coisa também que acho que falar pessoal, que a gente está fazendo uma revisão dos impactos psicológicos, né? Uhum. E aí, Ah, é. você falar um pouquinho o que você achou dos trabalhadores, né? Profissionais de grupos mais vulneráveis, né? Que você Uhum. encontrou aí já de ações ou... A gente observa, a gente está fazendo uma revisão de literatura, né, para ver esses impactos psicológicos do coronavírus, né, da Covid, na população geral, nos profissionais de saúde, né, e em estudantes. E de uma forma geral, a gente observa assim que os índices de ansiedade, eles podem ser impactados, né, sintomas de ansiedade principalmente, sintomas de depressão, né, de até mesmo na qualidade do sono, né, a qualidade do sono pode ser impactada também. Então, essas são as principais sintomas psicológicos que a gente começa a observar nas pessoas. E, claro, as pessoas que estão, os profissionais de saúde, quem está na linha de frente, os grupos de risco, né? A gente observa que pessoas migrantes também, né, têm um, um, são mais vulneráveis, né? Uma vulnerabilidade maior, pessoas idosas, né? No que tange às pessoas migrantes, elas têm uma dificuldade mesmo de acesso aos serviços de saúde. Muitas vezes utilizam serviços municipais, né? Os serviços disponíveis ali, mas podem enfrentar dificuldades desde a própria língua, às vezes a comunicação, né? Quanto mesmo conhecer como que funciona. Então, são grupos também que a gente considera como vulneráveis, né? Então, é importante a gente tomar consciência disso para pensar nessas ações, né, de diminuir esses impactos. Algumas ações que tanto os países internacionais quanto o próprio Brasil têm feito são os teleatendimentos de saúde. Então, serviços de saúde online, né, desde intervenções por aplicativos, né, por dispositivos móveis e online, são formas da gente manter essa segurança, né, esse distanciamento, esse isolamento, mas também dar conta de uma forma de tentar contribuir para minimizar esses sintomas psicológicos,
dessa população mais vulnerável, né, que a gente encontra aí na literatura. Certo. Uhum. Só Pode falar. falando aqui que tem um comentário da Betânia, que ela falou da questão dos professores, né? Acho que Uhum, isso o Kiko também vai abordar aqui mais para o final da fala dele, que é a necessidade das organizações adotarem ações específicas, né, para a uhum, necessidade dos seus profissionais. Então é importante fazer um diagnóstico. Ela fala aqui da questão da privacidade e segurança de imagem, que muitos uhum. docentes estão achando que isso é um fator complicado, né, que pode levar a um adoecimento, a uma sobrecarga. Acho que você vai falar um pouquinho disso, né, depois. Exatamente, né, Marina? As organizações precisam, as instituições de uma forma geral precisam entender as especificidades desse contexto, né, dos impactos que isso causa. Então, no caso das pessoas, dos professores, né, dos docentes, a Betânia, né, que foi que falou, Uhum, está foi. identificando essas questões de imagem, né? As próprias existem instituições mesmo escolares que estão com dificuldade também até de às vezes de fornecer orientações mesmo, né? Ou equipamentos e o professor acaba também sofrendo em relação a isso. Então tem pessoas que estão tendo essa dificuldade de receber até orientações e infraestrutura para poder realizar essas novas ações. Então, isso impacta também, né, na qualidade do trabalho, na motivação, nos sintomas psicológicos, no clima. Então, é importante sim a gente observar cada especificidade, tanto dos profissionais de saúde, os professores, né, as pessoas que estão em empresas, enfim. Então, E aí, só complementando aqui, a Vivi falou da questão do pós-pandemia, né? Como que as uhum, organizações podem se preparar, e você pode dar um exemplo de algumas ações, se achou na literatura ou uhum, lá da sua experiência, que estão sendo tomadas nesse sentido de diminuir esses riscos, né? Ou uhum, aumentar os fatores de proteção. uhum. Exatamente. O que a Vivi fala faz muito sentido. A gente olha muito para o presente, né, para as ações que a gente precisa fazer agora, que é fundamental, porque é uma coisa assim que está acontecendo no momento, né? Como a gente diz, está sangrando, então a gente precisa realmente dar conta disso, mas olhar para o futuro também é muito importante. Então, pensar em ações pós-pandemia é fundamental. Então, o que a literatura aponta, de uma forma geral, no que tange aos impactos psicológicos, é fazer um acompanhamento, né, avaliações periódicas, um acompanhamento de como que esse evento pode estar influenciando depois, né, na sequência, né? Então, dos profissionais, principalmente os grupos vulneráveis ou pessoas que Uhum. realmente foram contaminadas, que tiveram o A Covid. gente encontrou, né, Kiko, algumas Uhum, pesquisas mostrando do aumento do transtorno do estresse pós-traumático em ex- profissionais, tanto de saúde quanto esses grupos, né? E aí falando nesses estudos, então, da necessidade de um acompanhamento pelas organizações e um levantamento disso, um acompanhamento, intervenção psicológica mesmo. Exatamente, Marina. Na literatura que a gente fez, a gente encontrou justamente isso, essa necessidade de fazer esse acompanhamento pós. Então, eles fizeram diversas aplicações de testes, né, de estresse, para justamente mensurar esses sintomas, né, possíveis sintomas do transtorno pós-traumático. Então, fazer esse acompanhamento é fundamental e pensar também nas ações da organização que estão sendo eficazes hoje e que podem, de repente, continuar, né, mantendo aí durante um tempo e que vão trazer também proteções para as pessoas. Então, acho que as organizações estão aprendendo muito, né? Os trabalhadores, todo mundo tá Acho que você aprendendo pode nesse falar, contexto. Kiko, do exemplo mesmo da empresa lá que você estava me falando da questão da preparação dos gestores para oferecer um suporte, né? Porque isso é Uhum. algo que também eles não estavam preparados, né? Não. Para fazer, e a gente sabe que o gestor, o líder, ele tem um impacto muito grande na questão do Uhum. suporte organizacional, né? E aí acho que você podia dar esse exemplo como uma ação que eu acho que é interessante, né?
que a área de gestão Uhum. de pessoas, de recursos humanos, pode fazer, né? Que é assessorar. Ah, se você quiser falar, você fala melhor que eu, como Não, que foi. não, é bem isso. A gente fez esse trabalho na Ourofino, né, de fazer esse levantamento, tanto da satisfação do teletrabalho, né, das pessoas que foram meio que, né, de uma forma geral, que no Brasil algumas empresas já praticavam o teletrabalho, mas muitas ainda não estavam preparadas, né, para esse momento. Então a gente, lá na Ourofino, a gente não estava 100% preparado, então a gente aplicou uma pesquisa de satisfação do teletrabalho, né, para a gente avaliar como que as pessoas estão nesse contexto e também para avaliar, né, os sintomas psicológicos da população ali. Né? E o RH realmente entra nesse papel, né, a área de gestão de pessoas, para dar esse suporte para os gestores, que muitas vezes eles não estão realmente preparados para lidar com esse tipo de situação. Né? Então a gente tem feito, primeiro fizemos esse diagnóstico, uma vez que fizemos esse levantamento, identificamos que existem alguns níveis de ansiedade, de estresse, né, uma parcela de uma população aí que a gente precisa ter uma atenção especial. Né? A gente tem feito diversos treinamentos e ações para dar orientação para os gestores como lidar com as equipes, com pessoas de risco, né, com pessoas que estão afastadas e que também enfrentam ansiedade, que querem voltar para o trabalho, mas ao mesmo tempo não podem. Então tem uma dissonância cognitiva acontecendo aí de uma forma, né? Porque as pessoas estão com medo também desse contexto e ao mesmo tempo tem uma demanda de retornar ao trabalho. Então, administrar essas emoções, né, esses afetos, essas cognições, essa ansiedade é fundamental e a área de RH, a área de gestão de pessoas é protagonista nisso para dar esse suporte para os gestores, né? Ações, pensar em ações práticas e, enfim, né? Que mais que a gente pode, que eu posso citar aqui de ações que a gente está? A gente tem pensado muito no pós-pandemia, né? Como que vai ser esse tal Uhum. do novo normal? Né? Então, pensando no agora, no que tange no agora, assim, é interessante uma nova ação que o pessoal está fazendo lá, além de ter feito, por exemplo, no refeitório, em locais que têm aglomerações, que é importante a gente evitar, além de ter feito escalas, espaçado as mesas, a partir de agora eles vão também, no café da manhã, né, que a gente tem café da manhã, entregar kits, né? Então, kits com pão, para evitar mesmo o contato, as pessoas ficarem ali pegando. E no almoço e na janta também a refeição vai vir a mesma quantidade, né? Mas em vez de vir no prato a própria pessoa se servir, vai vir numa marmita, né? Numa bandeja ali toda separadinha, numa linha para tentar, nesse momento, nesse contexto atual, né? Evitar, tentar combater essa disseminação e proteger os trabalhadores que estão ainda lá. E pensando nesse pós-pandemia também, né? O que deu certo? Então, a questão do teletrabalho, o pessoal teve uma boa satisfação. Então, como que a gente consegue manter um modelo mais híbrido, né? Porque ao mesmo tempo que as pessoas sentem falta desse relacionamento presencial, elas estão também bem adaptadas a esse modelo de teletrabalho, porque a empresa também ofereceu bastante suporte, mas eu ouço também muitos colegas que às vezes a empresa não deu, né, um suporte mesmo Uhum. estrutural. É importante também que a empresa faça uma análise, inclusive ergonômica, do local de trabalho. Né? Então, eu estou trabalhando em casa, mas será que o local que eu estou trabalhando na minha casa, ele realmente não pode impactar a minha saúde? Seja saúde física, né? Então, fazer uma análise ergonômica, mesmo no contexto de home office, é muito importante. O Kiko, a Thaís aqui está falando, né, de uma situação Hum. de uma amiga dela, né, que Uhum. trabalha numa instituição pública que atende muitas pessoas por dia. Eles estão pensando em voltar, mas que a organização lá em todos os locais. Então, quer dizer que ela está falando que as pessoas já estão sofrendo Uhum. antes de retornar ao trabalho, né? E aí ela Uhum. está falando o que fazer neste caso, né? Que é o caso que a organização não oferece as condições, né? Acho que você pode falar um pouquinho dos estudos que mostram que quando, né, não Uhum. existe esses recursos, né, isso afeta o clima de segurança, né? E Uhum. aí isso tem impacto que já está tendo antes das pessoas voltarem, isso que a gente estava discutindo. Essa demanda do governo em retomar o trabalho, né?
de uma forma faseada, e é importante, de fato, que as instituições e as organizações, elas também se preparem para fazer essa retomada de forma faseada. Então, ao mesmo tempo que está trazendo ansiedade, né, esse medo de retomar esse trabalho, mas se as empresas não pensarem nessas ações, de fato, isso vai impactar o clima de segurança, isso vai impactar o desempenho dos colaboradores, né, e até os resultados da instituição, da organização. Então, realmente isso é um fator que pode trazer riscos realmente ocupacionais aí para as pessoas, né? Se a gente não oferecer uma estrutura e práticas, né, para retomada do serviço aos poucos com critérios. Uhum. Então não vamos retomar já aglomerando todo mundo, né? Então tem que ter realmente critérios, tem que ter práticas bem estabelecidas para ir de forma faseada, né, trazendo os trabalhadores de volta para esse regime presencial, né? E outra coisa que também a gente encontrou, né, Kiko, foi nesses estudos, principalmente acho que na China, que falavam da importância das políticas públicas, né, para a saúde mental desses trabalhadores, né? Lógico que para a população em geral, mas para os trabalhadores aqui é o nosso foco aqui, né? E aí eu vejo uma dificuldade também me preocupa, porque no Brasil eu não vejo, né, esse movimento, então eu acho que vai ficar muito na mão das organizações esse papel, que também me preocupa. E me É, preocupa mais ainda, que eu acho que eu não vi quem, não anotei aqui, falou sobre os autônomos e os desempregados, como que fica, né, esses trabalhadores, essa categoria, né, que não tem acesso. E aí eu acho que entraria a questão. estão me ouvindo? Voltou? Agora voltou, Kiko. Nossa senhora, gente, não sei o que Oi, aconteceu. Desculpa. agora voltou, travou. A Thaís Calma. estava falando aqui que uma das possibilidades é a greve, né? O movimento para Uhum, garantir que de fato tenha o mínimo de condições, né? uhum, Eu acho que é uhum, uma opção, né? E para esses uhum, trabalhadores, os autônomos, quem perdeu a renda, os desempregados, eu acho que ainda fica mais difícil a nossa atuação, uhum, né? Porque a gente não tem acesso às pessoas. Eu não vejo outro caminho que não seja através das políticas uhum, públicas, como outros países estão implementando, né? Não sei se você quer dar mais algum exemplo dos artigos que você leu. uhum. Não, eu acho que é bem nessa linha mesmo, né, Marina? A gente hoje tá focando numa análise assim não sei, acho que eu tô aqui Oi, ainda, Kiko, né? cortou, agora você tá, pode falar. Corta. Kiko, Sou eu que tô travando, Marina. É minha internet, será? Só para eu. por- eu acho que sim, porque parece que Ah, você. Oi, Kiko. oi, nossa, Oi, gente, acho que agora desculpa, não sei o que tá voltou. acontecendo. Não sei o que tá acontecendo com a minha Não, internet vamos agora tentar, nesse vamos, porque finalzinho. já deu. Já deu o Uhum, nosso horário, vamos tentar, acho que fazer um fechamento para o pessoal da questão do clima. Se alguém tiver mais alguma é, dúvida, quiser mandar, também a uhum, gente pode mandar depois, pessoal, se vocês tiverem dúvida.
a gente responde e Uhum, coloca aqui sim, depois também no Stories. sim. É. Mas Oi, Kiko, você está me ouvindo? Oi, enfrentando aí. Voltou? voltou. A Cris falou que eu também estou travando. Acho que deve ser a nossa conexão que não está legal. É, será que Agora a o sua. Instagram já está expulsando a gente? Bom, vamos ver se você consegue fazer o fechamento. Uhum. Não, eu acho que o fechamento é isso, né? Que eu estava dizendo que é importante que as organizações pensem nessas ações, tanto para trabalhar hoje, nesse momento atual, né? Para trabalhar a retomada faseada que deve vir aí pela frente e também após pandemia. Então, as ações de acompanhamento, né? As ações de manutenção dos serviços de atendimento, né? Da saúde dos colaboradores, as pessoas que estão realmente desempregadas têm um desafio maior. Eu tenho a expectativa de que o mercado ele volte a reaquecer aí mais para frente, né? Porque agora as empresas não estão contratando, tem muitas empresas que estão desligando as pessoas, então os desempregados, né, as pessoas desocupadas nesse momento, elas podem estar enfrentando maiores dificuldades mesmo, né? E contar também com o suporte da comunidade e das políticas públicas, que é o que você comentou, né, Marina, que a gente também está com um déficit, um gap aqui muito grande no Brasil. Então, nós profissionais, né, psicólogos, profissionais da área da saúde, enfim, pesquisadores, a gente tem uma missão muito importante aí nesse momento, mas também uma barreira muito grande, né, que a gente tem que pensar nessas políticas. A Thaís está tá puxando uma greve aí, Thaís? Ah, sim, tá. Não, a gente entendeu que não foi ela que sugeriu, mas eu É, acho que é algo que a própria mas é uma... organização, os sindicatos podem ver como uma alternativa, se não houver o mínimo Uhum, de segurança para o trabalho, né? Eu acho que é um uma instrumento, né, uma possibilidade, um ferramenta. É. instrumento. Uhum. Uhum, exato. Espero que não chegue nesse ponto, né? Mas é importante realmente ter essa atenção, as organizações e o governo, né? Mas enfim, Marina, não sei. Acho Uhum. que o que eu tinha aqui para falar é isso. Acho que se tiver mais alguma dúvida, algum ponto, se quiser mandar depois no Uhum. inbox pra gente, né, Tá Marina? ótimo. Eu queria agradecer, Kiko, obrigada pelas suas contribuições, né, de tudo que você pensou para falar com a gente. Agradecer o pessoal que ficou com a gente também. Falar que semana que vem tem mais, né? A gente tem a live da Viviane Mishima Uhum. dos Santos, e o Kiko que vai mediar, Eu, né, Kiko? isso aí, vou estar junto com a Vivi nessa. A Vivi vai falar um pouco de teletrabalho e estratégias, né? A dissertação dela é nesse tema de teletrabalho, desenho do trabalho e bem-estar. Eu acho que ela tem alguns dados interessantes, que ela já está fazendo as entrevistas com os profissionais, né? E acho que ela pode trazer um pouco mais desse contexto real mesmo, né? De como que esses profissionais têm trabalhado, as estratégias que eles têm desenvolvidos para melhorar o bem-estar e a saúde, certo? A Andressa está falando que a gente está desassistido quanto às políticas públicas, né? Com certeza. E ela tem um pessoal falando que foi muito bom. Te parabenizando, Kiko. Que bom, pessoal. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Marina. Foi bom estar Ah, eu aqui junto com agradeço. você também, minha orientadora do coração. Me deixa um pouco mais tranquilo. Pode respirar agora, né, Kiko? Agora eu posso respirar, vou jantar, vou tomar um banho, agora eu Janta- posso Não, tirar. vai fazer as alterações lá dos pareceristas do Ah, é, diploma. preciso fazer pra gente mandar a revista. Então tá bom, Tá gente. Queria bom, gente. agradecer, desejar boa noite para todo mundo. E aí a gente se encontra semana que vem, quinta-feira, às 19, certo? Tá certo. Até semana Então que vem, tá. Um pessoal. beijo. Tchau, Tchau. tchau. Um beijo. Tchau, tchau.